Olá, querido ouvinte. Eu estou aqui gravando com os grilos, como no meu primeiro vídeo. Tá ouvindo eles cantarem, né? Isso aí, meus amados, te desejo a paz do Senhor Jesus Cristo. Aquela paz que só Ele pode dar. O mundo, meus queridos, não tem paz pra gente não. O mundo tem tribulação e muito engano. Só em Jesus Cristo encontramos a verdadeira paz que precisamos. Para quando chegar aqueles dias de tribulação, nós possamos descansar no Senhor Jesus. Nós precisamos buscar essa paz agora. Não é quando aquele tempo chegar, mas é agora que nós devemos buscar esta paz. O mundo inteiro, meus irmãos, está atribulado. O mundo inteiro e toda a humanidade, toda a terra está agitada. Inúmeras catástrofes aí em todos os países, ou em quase todos, em vários lugares ao mesmo tempo, inclusive aqui no Brasil. E lá fora, onde a palavra de Deus é proibida de ser pregada, tantos os mensageiros da palavra, como os que desejam viver a mensagem, são perseguidos, torturados e abatidos. Centenas e milhares em um só dia, meus amados. Uma verdadeira carnificina. Poucos lamentam e muitos aplaudem. Um verdadeiro desrespeito e falta de amor com a vida alheia, com a vida do próximo. Meus irmãos, estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Eu sempre bato na mesma tecla. Pode me achar de chata, mas é a realidade. E não vou deixar de falar. Nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade aqui nessa terra. Acorda, irmãos. Desperta, meus irmãos. E Satanás, meus amados, ele sabe muito bem disso. E ele, sabendo disso, que os seus dias estão contados, ele persegue toda a humanidade, querendo destruir o máximo que ele puder. Destruindo de diversas maneiras. Destruindo pela água, pelo fogo, pela terra, pelas enfermidades, pelas inimizades, pelos vícios. Se a igreja de Deus, meus amados, já está perseguida, pior ficará, porque assim está escrito. A palavra de Deus diz que muitos morrerão, muitos verdadeiros cristãos morrerão, mas aqueles que não negar a fé, for fiel até o fim, este poderá descer. Mas quando Jesus voltar, ele subirá, porque a sua salvação está garantida. E aqueles que ficarem vivos, que forem fiel até o fim, não amar a sua vida mais do que a Cristo, também subirá com o Senhor, também ganhará a vida eterna. Não tema, pequeno rebanho, porque assim disse o Senhor, que o nosso pão será certo e a nossa água também. Quando tudo tiver aos nossos olhos impossível, o Senhor torna possível. Não há de nos faltar o pão nem a água, porque assim como lá no deserto, o Senhor supriu as necessidades de muitos, de uma multidão, o Senhor também suprirá aqueles que for fiel à sua palavra. E o meu conselho, meus queridos, é esse: se agarre nas vestes de Cristo. E não de pastor, mas na de Cristo. Não confie ao pastor aquilo que você deve fazer. Estude a palavra, examine a palavra. Não estou dizendo que não precisamos do apoio pastoral, precisamos sim. Eu estou dizendo que não devemos confiar cegamente a ponto de deixar para ele fazer aquilo que é para nós fazer. Devemos estudar a palavra, devemos escutar. Escute o seu pastor. Mas não confie cegamente. Examine
a palavra para ver se aquilo que ele ensina é realmente o que está ensinando a você. Aliás, examine a palavra para ver se aquilo que ele ensina é realmente o que está escrito na palavra de Deus. Porque, meus queridos, naquele dia do juízo, você não vai poder dizer a Deus, eu não sabia. Nem tampouco o seu pastor vai poder fazer por você coisa nenhuma, nem por ele mesmo. Ou talvez nem o nome dele esteja escrito no livro da vida. Me desculpe, meus queridos, a sinceridade, mas eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor, quando disse que ele tinha muitas ovelhas, ou que ele tem muitas ovelhas em outros apriscos, ele não disse que eram os apriscos deles, mas eram as ovelhas que estavam lá. Porque o Senhor tem muitas ovelhas e muitos outros apriscos. Pessoas fiéis ao Senhor. Coração sincero, melhor dizer. Que está buscando a Cristo, mas ainda não tem encontrado. Está enganado. Estão enganadas. E o Senhor precisa ter um encontro com essas ovelhas e tirá-las de lá. O Senhor, ele tem pessoa sincera, até mesmo dentro de, não vou citar, né, mas de todos, de religião, denominação, de todas as seitas. O Senhor tem pessoas que pensam que está fazendo bem, está fazendo certo, mas pela inocência. A gente acha que não é inocente, mas muitos são, estão fazendo errado. Convém o Senhor tirar de lá, ter um encontro com elas e trazer e juntar, fazer um só rebanho e um só pastor. Ele não disse que todos os redios eram deles. Se fosse, por que o Senhor teria que tirar de lá? Nem tampouco ele disse, minhas ovelhas vão para lá, para onde estão as outras. Não, mas outras é que têm que sair de lá. O Senhor diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus flagelos. E que flagelos são esses? Das pragas, meus amados, que irão cair. As pragas do Apocalipse. Não pense esse negócio não, mas no tempo do Apocalipse, que as pragas vão cair, a igreja não está mais aqui. Onde é que está escrito isto na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que os salvos não irão passar pela grande tribulação. A palavra do Senhor diz que se for fiel, os que forem fiel não serão atingidos pelas pragas. Assim como no Egito, os filhos de Deus não foram, os obedientes, eles não foram atingidos pelas pragas. Precisou que o povo de Deus saísse do Egito para que Deus enviasse as pragas? Não, claro que não. Saíram depois. Mas as pragas caíram e eles não sofreram as pragas. E eles não sofreram as consequências. Assim também será naquele dia, que está mais perto do que longe. Porque a palavra do Senhor diz que os salvos, eles contemplarão e verão a recompensa dos ímpios. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, dos inimigos de Deus. E aqui, meu querido, em Malaquias, deixa-me pegar aqui a minha Bíblia, pega a sua também, por favor. Aqui em Malaquias 3, Malaquias 3, e vou ler aqui o 16 e o 17, que diz assim: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção o que diziam.
Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vocês verão mais uma vez. Veja que lá no Egito, eles viram a diferença, que hoje sabemos. Eles viram a diferença na hora que as pragas caíram, no dia da mortandade, no dia das águas transformadas em sangue, que eles não podiam beber. Para o povo de Deus tinha água limpa. Isso não é motivo para você dizer, como é que vão estar aqui? Vão sofrer? Não. Se for fiel a Deus, não vai sofrer não, se for fiel a Deus. Só os infiéis, só os fingidos. Dá para entender, meus amados? Me desculpe a sinceridade, mas é a palavra de Deus que fala. Está escrito em João 10,16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Meus irmãos, a palavra do Senhor não diz fique nela, mas diz saia dela, povo meu, para que não seja participante dos seus flagelos. Meus amigos e meus irmãos, você quer ser salvo? Vocês querem ser salvos? Não seja um crente fanático. Não defenda a placa de igreja nem denominação. Defenda unicamente a palavra de Deus, que é a verdade, e o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.